Olá, meus queridos, nós estamos aqui novamente. Vamos ter mais uma aula aqui. Nós estamos estudando o livro de Atos, né? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o capítulo 13. Então, o que está dizendo no capítulo 13 aí? Gostaria que vocês acompanhassem comigo. Abrem as suas Bíblias e vamos estudar um pouquinho. Vamos viajar junto com o apóstolo Paulo, né? Nós vimos aqui, estamos vendo o capítulo 13, a primeira viagem de Paulo. Então, ele saindo de Jerusalém, ali, e vai para a direção a Antioquia da Síria. Então, os apóstolos mandam a Paulo a pedido do Espírito Santo, e eles vão anunciar aí a mensagem do evangelho para a cidade da Síria, em Antioquia. Então, nós vemos aí que a primeira igreja missionária, tá, que ela começa aí a estar desenvolvendo esse trabalho de evangelização. Então, os primeiros missionários foram os apóstolos Paulo e Barnabé. Saíram aí para estar levando a mensagem. É a primeira viagem de Paulo, nós estamos aqui enfatizando essa primeira viagem. Estaremos viajando aí junto com Paulo nessa sua viagem, né? E nós vimos que no mundo conhecido da época desse primeiro século aí, o evangelho foi levado para todas as nações, tá? Então essa primeira viagem de Paulo aconteceu quando? No ano aproximado aí de 49 depois de Cristo. Então nós vemos a obra do Espírito Santo na igreja atuando. Lembra que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos lá no capítulo 2 do livro de Atos, né, e eles são revestidos de poder, e ali eles começam a anunciar o evangelho, a anunciar as boas novas. Então, muitos foram batizados, capítulo 2, 38, né? Então, sendo batizado aí, passando pelas águas e entrando no reino. E nós vemos também que a ação do Espírito Santo aí, ele habita dentro de nós, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, né, o Espírito Santo habita dentro de nós, então a pessoa que se torna cristão, aceita Jesus Cristo, passa pelas águas e ela persevera no caminho aí do Senhor, então o Espírito Santo começa a habitar dentro dessa pessoa. Interessante, se lermos lá no capítulo 2, 38, Pedro responde o que? Que arrependei dos vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, ao receber o dom do Espírito Santo e conforme a vida que o cristão vai levando diariamente, buscando a Deus, buscando a Jesus, vivendo a vida íntegra perante Jesus, o Espírito Santo começa a habitar dentro da pessoa e aí vai desenvolvendo, vai capacitando cada um de acordo com seus dons. Então ele capacita cada um a vários dons, tá? Então muitos dons. O Espírito é o mesmo, porém os dons são diversos, são vários. Então há necessidade de ter vários dons para que a igreja possa ser edificada. Então lá no capítulo 13, o Espírito Santo que capacita as pessoas, né? No capítulo 16, do 6 ao 10, ele direciona para o Evangelho, então ele guia o cristão. Tá? No livro de Romanos 8, 26 e 27, ele também intercede por nós. Então, olha só, Jesus, e ele nos concede força. Efésios capítulo 3, 16, ele está nos concedendo força. Né? E nós vimos aí que muitos buscavam jejum. E como que funcionava? Qual que era o propósito do jejum no Velho Testamento? Tá tudo isso aí, nós estamos falando do capítulo 13. É buscar ao Senhor. Primeiramente, buscar ao Senhor. Lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, nós vemos lá que Josafá, ele pregou um jejum para buscar ao Senhor. Então, jejum buscando ao Senhor. No livro de Esdras também, capítulo 8, versículo 21 e 23, Esdras apregoou um jejum para pedir um favor em intenção do povo, né? Um favor em favor do povo. Então, ele jejuou para que Deus abençoasse o povo. E no livro de Esther, capítulo 4, 16, Esther pediu para que todo o povo jejuassem, né, por ela e para que pudesse ter um favor do rei. E claro qual que era o propósito, proteção para o povo de Israel. Então o povo estava sendo aí perseguido. Joel, livro de Joel capítulo 1, versículo 14 e o capítulo 2, 15, né? Também
está falando lá sobre o jejum, qual o propósito do jejum para aclamar ao Senhor. Então, ter a atenção de Deus, para que Deus possa estar conduzindo todo este povo. Nós também estamos vendo Daniel. Daniel também jejuou para buscar o Senhor. Então, nós sabemos que Daniel era um homem que buscava ao Senhor e que confiava totalmente em Deus. Está no livro de Atos, já no Novo Testamento, capítulo 14, versículo 23, as igrejas jejuavam quando indicavam anciãos, as igrejas jejuavam quando aí escolhiam alguns irmãos para certos trabalhos, enfim, as igrejas jejuavam para o crescimento espiritual. Tá? E na vida de Jesus? Como que era o ministério de Jesus Cristo? Tá? Nos dias da vida de Jesus, os fariseus tinham transformado esse jejum em um ritual, em um espetáculo, algo estava totalmente fora dos padrões da lei de Moisés. Tá? Então, no livro de Mateus capítulo 6, lá do versículo 16, 17 ao 18, Jesus está ensinando, né? Jesus está ensinando, falando sobre o jejum, casamento. Então ele ensinava que o jejum é para ser feito em particular e não para estar impressionando aos outros, não para estar demonstrando para os outros que você está em jejum, mas é algo particular seu, ninguém precisa saber, apenas você e Deus. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 39, depois vocês abrem lá e acompanhem essa leitura. Enquanto o noivo está presente, Jesus está falando, não é necessário jejuar. Então Jesus estava com os apóstolos, então por que eles iriam jejuar se Jesus estava diretamente com eles ou pessoalmente com eles? Jesus está presente conosco hoje na nova aliança. Ele fez uma nova aliança, ele está ao nosso lado. Ele não se opõe às coisas novas. Então, se devemos estar, sim, preparados para as coisas novas, né? E deixar as coisas velhas de lado. Então, um novo homem, um novo ser. Então, como nós estamos falando aí da primeira viagem do apóstolo Paulo, tá lá no livro de Marcos, capítulo 16, 15 a 16, depois vocês abrem aí a Bíblia e dêem uma lida, tá? O evangelho ele começa a ser espalhado pelo mundo, né? Ir de todo mundo e pregar o evangelho. Então, nós vemos aí a primeira viagem de Paulo na região conhecida deles, né? Pegando aí de Chipre, Palestina, Síria, Turquia. Então aí são os países e as cidades, né? Na Síria, Antioquia e Seleucia, depois nós vimos lá em Chipre, lá embaixo, Salamina e Pafos, né? Depois ele subiu para Atalaia e Pergue, na Turquia, e Antioquia da Pisídia, depois descendo para Icônio, Listra e Derbe. Então todas essas viagens aí, a primeira viagem que Paulo fez, em todas essas cidades aí, essas regiões do mundo conhecido, levando a mensagem, levando as boas novas, tá? Então nós vemos que ele saiu da Antioquia, passou 25 quilômetros aí, pegou um barco de Seleucia e ele a 280 quilômetros até chegar em Salamina, a primeira cidade. E ali ele anunciou a mensagem aí para as pessoas que tiveram interesse, estar ouvindo aí, se tornando cristão. Tá? E quando ele chegou em Salamina, cidade de Chipre, né, primeira cidade que ouviu a palavra de Deus através do Paulo, capítulo 14 aí do livro de Atos, no versículo 4. Tá? E como que era a sinagoga? Tá? Eles aproveitavam o momento em que os judeus e outros que não eram judeus ou estrangeiros, né, que aderiram aí à religião judaica, eles iam até o templo para ouvir a mensagem. Os apóstolos usavam essa oportunidade. Então eles chegavam até um templo e ali estariam a maior parte de pessoas reunidas e anunciavam o evangelho. Então só para a gente ter uma ideia da história aí, por volta de 587 a.C., tá, o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios e a sua população foi dispersa. Depois do regresso do exílio na Babilônia, que o judaísmo começou a se desenvolver, com o culto a centrar-se na sinagoga. Então todos se reuniam na sinagoga para louvar a Deus, para buscar a Deus. Então era um hábito adquirido desde a época da Babilônia até a inexistência de um templo. Então a sinagoga ela passou a funcionar como um ponto de encontro dos judeus para as orações e para as leituras das escrituras.
Então os judeus começaram a se reunir na sinagoga com esse fim, orar a Deus, e a leitura das escrituras era um lugar estratégico, tá? Então nós vemos aí Paulo continuando a sua viagem, ele saindo de Salamina, ele percorre mais 143 quilômetros para Pafos. Naquele tempo não tinha carro, não tinha automóveis, a viagem era muito difícil, longa, cansativa, né? Então muitas vezes a viagem era a pé, muitas poucas vezes aí usava-se algum animal. Então quando eles chegam em Pafos, eles começam a anunciar. E ali existe um mágico, tá? Um falso profeta que se dizia ser filho de Jesus, com o nome Bar Jesus. Dizia ser filho de Deus, filho de Jesus, e ali ele enganava as pessoas, né? O nome dele era Elima, mágico, conhecido como mágico, e enganava muitas pessoas, né? E ele enganava muito lá o tal de Sérgio Paulo, que era um procônsul. Ele era um funcionário da antiga Roma, encarregado do governo de uma província, então era pessoa muito importante. E Paulo ali acaba amaldiçoando esse homem. Por quê? Porque ele vê que os ensinamentos dados por ele é totalmente errado. No mesmo instante ele acabou ficando cego aí. Então Paulo chama ele de filho do diabo e esse homem fica cego aí no mesmo instante, né? E com isso faz com que esse Sérgio Paulo acaba se convertendo, né? Ele acreditou no evangelho e acaba se convertendo aí ao cristianismo. Então nós estamos vendo a viagem de Paulo. Saindo de Pafos, ele foi para Atalaia, tá? 240 quilômetros de Pafos. Uma viagem longa, uma viagem cansativa, mas Paulo não desiste. De Atalaia ele sobe para Berg, mais 10 quilômetros acima. E ali, só para a gente ter uma ideia aí nesse quadro que vocês estão vendo, antiga Berg, do meu lado esquerdo aí, do lado esquerdo de vocês, e lado direito aí a cidade atual de Berg, né, a transformação, então como era antes e como ela é nos dias atuais, tá? Continuando a viagem de Paulo, ele saiu de Berg e foi para Antioquia, Pisídia. Vemos aqui que Antioquia é na Turquia, tá? Ele saiu da onde? Da Antioquia da Síria. 160 quilômetros de Berg até Antioquia, então foi uma viagem longa também. Em Antioquia ele chega lá e começa a anunciar a mensagem. Só eu trouxe uma ilustração para vocês como era Antioquia da Pisídia antes, né, nesse primeiro século, e ela na cidade, na parte de baixo aí, a cidade atual hoje, uma transformação. Essa transformação que vocês estão vendo aí é o que acontece na vida do cristão, né? Quando uma pessoa se torna cristão, ela passa do velho para o novo. Então, olha a mudança grande, principalmente na vida de cada um, certo? Quando realmente nos entregamos ao Senhor. Ele saindo de Antioquia, ele foi para Gálatas. Ali ele foi anunciando a mensagem, tá? Ele chegou em Cônia, né? De Icônia ele desceu para Listra, de Listra ele foi para Derbe, e ali ele foi anunciando a palavra, tá? E essa cidade fica na região da Ásia, Ásia Menor. Então Paulo prega ali numa sinagoga em Antioquia da Pisídia. Interessante que quando ele chega lá, né, na sinagoga, num sábado, e ali, que era costume dos judeus se reunir para orar a Deus, né, um momento de oração, um momento de ouvir aí a palavra, a mensagem que era dada. Eles ouviam a lei de Moisés, as escrituras, e Paulo usa essa oportunidade. É muito interessante que muitos reconheceram eles aí como irmãos e deram a palavra. Então, olha só, Paulo e Barnabé entraram numa sinagoga num sábado, porque era de costume todo sábado eles se reunirem, tá? E os chefes da sinagoga eles permitiram que falasse, então deram oportunidade e ele usou. Aí Paulo começou a contar, contando a história desde o povo judaico no Velho Testamento, porque é conhecido dos judeus, eles conheciam totalmente o Velho Testamento. Então ele começa falando lá quando Moisés, né, ele cita Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos, e anuncia quando Moisés tirou o povo do Egito até chegar em Cristo. Então ele vai detalhando aí. Então Paulo ele traça uma história, versículo 17 aí, do capítulo 13. Tá? Então ele traçou uma história do Velho Testamento. Então ele mostrou lá que Deus tirou o povo escolhido do Egito, que era ali 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças.
aproximadamente aí 3 milhões de pessoas, tá? Então, Deus tira o povo do Egito com poder, com mão forte, né? E enquanto o povo estava no deserto, Deus acabou tolerando aí a desobediência, porque Deus tinha um propósito para o povo. Lá no livro de Números 14:34 está contando aí essa história. Deus deu a terra prometida que ele tinha feito a promessa para Abraão lá atrás, quando ele chama Abraão no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Então ele cumpre aí, né? Ele está contando que ele cumpriu, Deus cumpriu a primeira promessa, a segunda promessa, que seria a terra prometida. Ele deu-lhes a terra prometida, livro de Josué 21, e Deus deu-lhe juízes até Samuel, 15 juízes, 300 anos, né? Depois aí 400 anos da saída do Egito até os juízes, um período aí. Então, no período de 300 anos aí teve juízes. E quem foi esses juízes, tá? Vamos ver o nome deles. Otoniel, tá? Juízes 3:9. Ele de Judá livrou Israel do reino da Mesopotâmia. Depois Eude, o segundo, expulsou os amonitas e os moabitas. O terceiro foi Sangar, matou 600 filisteus e salvou Israel. O quarto foi Débora, associada aí com Baraque, guiando a Naphtali e Zebulon a vitória contra os cananeus. O quinto foi Gideão, que ele expulsou os medianitas do território de Israel. Abimeleque, o sexto, pseudo-libertador sem autoridade divina. O sétimo foi Tolá, subjugou os amonitas. O oitavo foi Jair, subjugou os amonitas. O nono foi Jefté, subjugou também os amonitas. O 10º foi Ibizã, perseguiu os filisteus. O 11º Elon, perseguiu também os filisteus. Tá, então, esses povos aí eram os povos que dominavam ali, que perseguiam. Era a pedra no sapato dos judeus aí, dos israelitas naquele período. E o 12º Abidom, perseguiu os filisteus. E 13º Sansão, muitos conhecem aí também, perseguiu os filisteus. É o 14º Eli, ele julgou Israel como sumo sacerdote, foi um sumo sacerdote. 15º aí foi Samuel, que agiu principalmente como profeta. Depois ele concedeu, claro que desses juízes aí, nem todos viveram a vida em obediência a Deus, foram muitos poucos, tá? Muitos deles aí não temeram a Deus e viveram a vida em desobediência, porém foram homens levantados por Deus para cuidar do povo de Israel, para julgar o povo de Israel. Depois aí ele concedeu-lhe Saul como primeiro rei de Israel. Em segundo lugar veio Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos aí Paulo traçando a história do Antigo Testamento. Então ele teve a oportunidade e ele falou, ele usou o Antigo Testamento para falar sobre Jesus Cristo, certo? O Salvador Jesus é descendente de Davi. Aí ele chega até Jesus, falando que é o seu descendente, aquele que Deus prometeu como seria o rei eterno aí, que seu reinado não teria fim. E ele continua a contar a história de Jesus, né? Então ele começa aí que João veio para estar pregando o batismo do arrependimento e preparando o caminho para Jesus, né? Os profetas falavam sobre João. A mensagem da salvação foi enviada aos descendentes de Abraão, eles ouviram a mensagem, mas muitos não deram crédito, muitos rejeitaram a Jesus, né? E assim cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento. E ele conta, olha, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Ele foi visto vivo por muitas testemunhas. Então, muitas testemunhas testemunharam sobre que Jesus ressuscitou e viveu. Ele apareceu para muitos. E ele segue aí pregando o evangelho da promessa, mostrando aí que Deus tinha cumprido tudo que se dizia sobre o Velho Testamento, né? O Velho Testamento falando sobre a nova aliança. Então, em Jesus, Deus faz uma nova aliança e Deus cumpriu a profecia que estava lá no livro de Salmo, quando Jesus foi colocado no trono, Salmos capítulo 2, Salmos 2, né? Ele cumpriu as promessas que fez para Davi, né? E foram mencionadas por Isaías no contexto. E enfatizando aí a graça que seria oferecida para todos. E os gentios estariam incluídos nessa graça. Lembra da terceira promessa a Abraão? A primeira promessa foi: de ti farei uma grande nação. A segunda promessa: te darei uma terra prometida. E a terceira promessa:
através da tua descendência ou do teu descendente, abençoarei a todas as nações. Então, Deus incluiu aí os gentios, seriam nós hoje. Nós, perante os olhos dos israelitas ou dos judeus, somos gentios. Mas Deus, através de Jesus Cristo, nos deu essa graça, essa oportunidade de estarmos aí vivendo nesse reino. Devemos estar buscando cada vez mais. Ele cumpriu toda a profecia, Deus cumpriu e não deixou o santo ser corrompido. Ele ressuscitou Jesus Cristo. Então, Paulo está trazendo aqui uma mensagem clara sobre o propósito de Deus, dizendo que Davi viu corrupção, mas Jesus não viu corrupção. Jesus veio trazer nova aliança. Então, Deus está oferecendo aí a salvação através de quem? Através de Jesus. E essa salvação está sendo dada para todos. Jesus está oferecendo perdão que não era possível pela lei, a lei não perdoava, mas Jesus oferece o perdão. Então Paulo está pedindo que para que eles aceitassem Jesus, para que não fosse castigado. No livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 5, está falando lá, se não aceitarem, serão castigados. Então devemos aceitar sim a Jesus Cristo. Né? E nós vimos aí também, diante dessa pregação de Paulo e Barnabé, muitos judeus quiseram ouvir, outros acabaram rejeitando. Tá? Aqueles que aceitaram no próximo sábado, que era costume deles se reunir, foi uma grande multidão para ouvir lá a palavra. Então, olha só, a primeira pregação, Paulo estava conquistando muitos judeus, conquistou muitos judeus. Então, alguns, movidos por inveja, contradisseram tudo o que Paulo e Barnabé estavam dizendo, tá? Por causa da rejeição da palavra por parte dos judeus, Paulo e Barnabé começaram a pregar aos gentios, e os gentios deram ouvidos, muitos aceitaram aí a palavra. Então, nós vemos aí que o evangelho ele foi divulgado por toda aquela região, primeira viagem de Paulo. E muitos judeus aí perseguiram e expulsaram ele do seu território, porque estavam aí incomodados com essa nova doutrina, esse novo ensinamento. Em seguida eles subiram para Icônio e ali foram anunciando o evangelho. Com essa notícia, os discípulos todos ficaram cheios de alegrias do Espírito Santo, que maravilha. Nós vemos aí o Espírito Santo trabalhando na vida dos cristãos. E nós aprendemos aí, vimos a primeira viagem missionária de Paulo, que ele acabou levando a mensagem para os judeus e também para os gentios. E nós chegamos aqui nesse fim desta aula. Espero que vocês tenham gostado e convido vocês a aguardar a nossa próxima aula, capítulo 14, e a gente vai seguir essa série de estudos aí sobre o livro de Atos. Que todos tenham uma boa semana, Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês e Jesus Cristo esteja fortalecendo esse povo. Boa semana para vocês todos.